Fala galera, que bom que você está assistindo esse vídeo, muito bom ter você aqui no canal. Estamos chegando no segundo dia do rolezinho e no dia de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão que foi do Enem de 2015, que é uma questão que vai trabalhar com duas situações. Então, toda a questão do Enem, galera, nosso primeiro ato é interpretar o texto da melhor forma possível. Então vamos ler junto para a gente poder entender o que essa questão fala. Ela fala assim, ó: uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo da energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação da temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial de temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. Então, ele está dizendo nessa questão que o objetivo, vai ser a gente dar um selo a essa garrafa térmica em cima dessa variação percentual aí da temperatura após 6 horas da garrafa ser fechada. Bom, para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40 graus Celsius. Então ele vai pegar 2 amostras de água, uma que está a 10 graus Celsius, outra que está a 40 graus Celsius, e vai misturar essas massas de água dentro de uma garrafa térmica. Bom, pelo que a gente já se ligou, vai haver entre essas massas de água troca de calor, porque tem temperaturas diferentes entre elas, até que elas alcancem uma temperatura de equilíbrio. Aí a questão vai continuar falando, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. Então, eu vou colocar essa mistura na proporção de 1/3 de água fria a 10 graus Celsius, com 2/3 de água quente a 40 graus Celsius. Bom, a garrafa vai ser fechada e 6 horas depois abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Então, eu vou fazer essa mistura acontecer, elas vão entrar numa temperatura de equilíbrio térmico, eu vou fechar essa garrafa. Depois de fechar essa garrafa, 6 horas depois, a temperatura da água aqui dentro vai ser de 16 graus Celsius. Mas primeiro, eu vou ter que entender qual vai ser a temperatura em que a água vai ter de equilíbrio térmico quando eu fizer essa mistura, que é o momento em que eu fecho essa garrafa térmica. Então, como eu vou fazer isso? Aplicando o princípio da troca de calor. Somatório do calor é igual a 0. Se você chegou nesse vídeo aqui, galera, do nada, tá? Esse vídeo aí da semana do rolezinho, é importante que você, antes de assistir a resolução, você veja, tá, as aulas que foram mencionadas esses temas, que é as 2 séries aqui do canal. No caso, a Físico Fazendo Café seria ideal para que você assistisse antes dessa resolução, porque vai falar de garrafa térmica, de troca de calor, tudo que a gente vai precisar para poder resolver essa questão aqui. Bom, e aí eu vou ver quem vai trocar calor com quem? A água 1 com a água 2. Então, calor trocado pela água 1 mais calor trocado pela água 2, a soma desses calores trocados tem que ser igual a 0. Vou tentar entender qual é o efeito que essa troca de calor gerou nas águas 1 e 2. Elas vão mudar de temperatura, de 10 e 40 para uma de equilíbrio. Então vai ser calor sensível, porque vai gerar esse efeito ao alterar a temperatura delas. Então vai ser massa da água 1, calor específico, variação de temperatura, toda a expressão de calor específico aqui, com os dados da água 1, mais MC ΔT, abrir essa expressão de calor aqui da água 2, mas agora, quando eu for colocar os dados, vai ser referente a ela, isso aqui é igual a 0. Aí agora eu vou botar os dados. Qual é a massa de água 1 que eu tenho? É 1/3, então eu vou botar aqui como sendo M sobre 3. Calor específico da água eu vou colocar como C. Variação de temperatura final, T, que é a temperatura que eu quero descobrir qual vai ser a temperatura de equilíbrio dessas duas, menos a inicial, que é 10. Então fica D menos 10. Mais massa de água quente, que vale a 2/3. Calor específico, que é igual também, C. E variação de temperatura final, que eu quero descobrir, menos a inicial, que para essa água quente é 40. A soma de tudo isso aqui vai dar 0. Repara que a gente tem 2 elementos iguais. A gente tem aqui, ó, MC, MC e aqui é 0. Se eu dividir todo mundo por MC, vai cortar aqui e 0 dividido por MC vai dar 0. Então eu posso tirar esses caras da minha jogada.
E aí, ó, vai ficar algo desse tipo, galera. T sobre 3. Ó, repara também, galera, que aqui eu tenho, ó, 1/3, tá? Então, se eu multiplicar todo mundo por 3, esse 3 também vai embora e não vai me gerar nenhum dano. Então, também posso, ó, tirar esse cara da jogada. E aí vai ficar assim, ó, T menos 10 mais 2T. Repara que esse 2 aqui, ó, ele tá indo nesses dois elementos, então vai ficar 2T menos 2 vezes 40, 80. A soma disso é 0. 2T mais T, 3T. Menos 10 menos 80 menos 90, joga para o outro lado, 3T igual a 90. Logo, qual é a minha temperatura de equilíbrio então? 30 graus Celsius. Então, no momento que eu fizer essa mistura dessas águas, a água vai passar um tempinho, vai entrar em equilíbrio térmico, fechei minha garrafa e a temperatura de equilíbrio térmico aí foi de 30 graus Celsius. Fechei a garrafa, 6 horas depois, abri a garrafa de novo, vi que a temperatura era de 16 graus Celsius. Então houve uma queda na temperatura. Essa queda, né, corresponde aí a uma queda de quanto? Variação de temperatura vai ser final menos inicial. 16 menos 30, isso aqui vai representar uma queda, né, de 14 graus Celsius. Então a temperatura ela diminuiu do início, depois dessas 6 horas, 14 graus Celsius. E aí, para eu poder fazer essa análise do selo, que aí vem a parte mais chatinha dessa questão, porque você tinha que fazer essa interpretação. Bom, então como é que a gente vai fazer agora essa parte da análise do selo? A gente percebeu, né, que houve uma queda na temperatura da água em 14 graus Celsius após essas 6 horas. Para eu entender que selo eu vou dar essa garrafa, eu vou ter que trabalhar com a variação percentual. E como é que eu vou trabalhar com essa variação percentual? Vou ter que trabalhar como sendo o módulo do quanto variou a temperatura dividido pela minha temperatura inicial, tá? E como eu estou trabalhando com a ideia percentual, né? Vezes 100. Bom, qual foi o valor do módulo da variação de temperatura? Variou 14 em módulo. A temperatura inicial, 30. Vezes 100. Isso daqui pra gente, galera, vai dar aproximadamente aí 46,7%. Então, fazendo esse cálculo, a gente consegue descobrir qual selo que eu vou ter que dar a essa garrafa. No caso, se a variação percentual está em 46,7%, o selo que a gente vai ter que dar a essa garrafa é o selo da letra D. E aí o gabarito é justamente esse, letra D. Entendeu a questão? O que você achou dela? Achou fácil? Achou difícil? O que você achou da resolução? Deixa aí seu comentário para eu poder saber como que vocês estão recebendo esse material. E até o próximo rolê!